Saúde. Saúde. Saúde estamos precisando, todos nós. Ou sempre. Eu Bom, peguei essa tulipa aqui, só quebrando o protocolo, que ela é do casamento dos meus pais. E eles já têm 40 e tantos anos de casado, então fui lá e falei, não, vou pegar a tulipinha aqui do presente de casamento deles. queridos! Olha, o Leandro entrou, né? Sim. Entrando. Eu vi a minha cunhada também, Maíra. Beijo pra Eu você, vi, Maíra, tá doutora aí. Maíra. É isso aí, eu vi que ela entrou também. Muito bom, gente. Muita gente legal aqui. Vamos. Gabriel, Gabriel. isso aí, aos poucos. Gabriel, Rafaela. Rafaela Aí a trabalha lá. doutora Maíra, Olha a Lígia. a Lígia. Lígia. Muito bom. Quanto A tempo, Lígia largou. Lígia? Lenin! Lene Pires, saúde, Lene. Lenin Pires, saúde. Cacau. Cacau. Acenar pra Cacau aqui. E a minha irmã? Irmã, tô bebendo cerveja na tulipa do pai e da mãe. Ela vai me Muito xingar. bom. Ó, o Lenin dando boa noite aí. Lenin tá bebendo vinho? Lígia, põe o fone. O Lenin, quero saber o que o Lenin tá bebendo aí. Também. Né? Vou avisar uma amiga que pediu para eu avisar que a gente estava online. Olha só, Beleza. ela quer saber as novidades do Corona. Ô, Cacau, a gente também. Cacau, Vocês viram que mudou? atualizei um monte de coisa hoje. Tá tudo fresquinho aqui. Conta É. aí pra gente. Daqui a pouco tu vai nos Daqui a contar tudo. pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Deixa eu só avisar uma amiga aqui, ó, que queria vir ver. Sim. Avisa aí. Bom, a gente vai ter 5 minutos a menos. Amanda. São 8 horas agora. Já podemos começar. Pontuais, né? A gente é pontual, né? Uma coisa assim meio. E o novo tem um novo presidente do CNPq também. Também tem isso hoje. Várias notícias hoje. Hoje É. a ciência está. Conta tudo, Clarissa, conta tudo. Muito bom. A Vamos ver. Duda, né? Psi em Duda peso. sempre. Que A bom, que Priscila, bom, amada, Sabrina, querida. Bom, que gente, bom. vamos começar a falar de coisas numéricas, coisas, não é mesmo, assim. Bom, então vamos começar. Eu quero começar agradecendo a Clarissa. Tanto a Clarissa quanto eu, a gente somos pesquisadoras, né? A Clarissa é socióloga, eu sou antropóloga. A Clarissa é professora do Departamento de Segurança Pública, é inclusive chefe do Departamento de Segurança Pública, coordena toda essa questão da gestão administrativa do lugar que a gente, enfim, que a gente trabalha, que nos é tão caro. E eu sou bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado na UF. Então, somos duas pessoas que trabalhamos e estamos na UF o tempo todo. Além de tudo, eu tenho a honra de coordenar, ela é a coordenadora do Núcleo de Estudos de Pesquisa Sujeito, Sociedade e Estado, junto comigo e com a Juliana Vinuto, que acabou de entrar. Acabou de entrar. Que também é nossa parceira nessa empreitada. E também somos pesquisadoras do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que é o INEAC, tanto o INEAC da UF quanto o INEAC do PQ, né, que são duas instituições importantes. Enfim, eu queria agradecer a Clarissa por poder dividir esse momento comigo, porque, além de tudo, além das nossas parcerias de trabalho, vocês vão ver que ela é uma pesquisadora brilhante, incrível. E, além disso tudo, ela é uma amiga muito querida, que eu adoro, enfim, que é uma pessoa com quem eu tenho muita gratidão por poder trabalhar e dividir meus dias com ela. E, além de tudo, vocês vão ver que ela é brilhante. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos registros, dos números, né? Já vou passar a palavra para a Clarissa se apresentar. Eu só quero chamar a atenção
de que a Clarissa tem um trabalho primoroso, que é a tese de doutorado dela, sobre registros de homicídios. Ela acompanhou o trabalho dos peritos, ela vai falar mais sobre isso, mas é porque é um trabalho mesmo muito especial na medida em que ela trabalha justamente com essa questão dos registros das mortes. Então, quando começou a acontecer o Covid, falei, inclusive, foi o que nós falamos ontem, né? Já é algo que nós fazemos, acompanhar a administração de mortes, né? A administração institucional de mortes. Então, como é que as mortes são administradas pelas instituições? Foi isso, inclusive, essa nossa, digamos assim, afinidade que nos levou a trabalhar juntas, que é o nosso objeto de estudos, né? Os homicídios, enfim. Então, já vou passar a palavra para a Clarissa, agradecendo mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente. A outra semana foi o Pedro. Espero muito que o Lenin venha também falar do comércio informal e Covid, nossos colegas da UF maravilhosos. Obrigada, Clá. Eu que agradeço, Isabel. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou vendo a Isabel, estou ouvindo muito bem. Espero que vocês também estejam com essa mesma qualidade. Eu estava brincando aqui um pouquinho antes da gente começar mesmo o vídeo, antes de vocês chegarem. Eu estava brincando que a gente está numa disputa aqui no Instagram. Tem a live do Fábio Porchat, do Lula, inclusive, do MST, enfim, várias lives rolando agora. Então, ontem o Igor entrou aqui, ontem o Igor teve esse probleminha com a Beth, muitas lives no momento. Então, assim, vamos já nos prevenir para possíveis interrupções, né? Inesperadas, né? Tem essa questão, né? Quero cumprimentar aqui algumas pessoas que entraram, né? Isabel, a Juliana Vinuto, o Igor, que eu já mencionei, a Ana Paula Vasconcelos, que é uma grande estatística também, está dando um apoio aí enorme para a gente aí no NEPS, vai defender a tese de doutorado dela em breve, já tem o anúncio, parabéns então, Ana Paula. Enfim, vários alunos aqui do Segurança Pública que eu estou vendo. Bom, e vamos então, né, sem mais grandes delongas, né, aproveitar que a conexão tá boa. Eu queria agradecer demais, Isabel, te parabenizar pela iniciativa. Eu até hoje estava assim, acho que eu vou ficar num chazinho e tal, mas depois eu falei assim, poxa, é sexta-feira, né? Tá bom, vamos abrir uma cervejinha, né? E aí, então, eu estava falando que eu peguei a tulipa do casamento dos meus pais, em homenagem a eles também, que esse momento família é tudo. Outro dia a gente fez uma reunião e a Isabel falou assim, Clarissa, você está falando tão mineiro, o que está acontecendo? Eu falei assim, deve ser porque domingo de Páscoa eu conversei com toda a família, então a gente vai pegando o sotaque, né? Tá, então, a Isabel falou um pouquinho do NEPS, eu quero falar, é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Sujeito, Sociedade e Estado, a gente está aí, acho que até no inferno astral do segundo aniversário do NEPS, que é agora no início de maio, né? A gente já está fazendo 2 anos aí do NEPS. E assim, 2 anos de muito trabalho, de muita luta. E eu achei assim, muito pertinente estar falando com vocês aqui hoje, especialmente hoje, porque faz exatamente 1 mês que eu comecei a me debruçar sobre esses dados do Covid. Como a Isabel falou, minha tese de doutorado foi sobre homicídios, né? Eu acompanhei os peritos criminais e junto com esse campo mais qualitativo, eu também sempre fiquei atenta aos dados oficiais produzidos pelos estados, né? Pelo estado do Rio de Janeiro, no caso da tese, pelo estado de Minas Gerais, no caso da dissertação de mestrado. E quando começou essa história de Covid, quarentena, já tem 1 mês que nós estamos na quarentena, eu imediatamente comecei a procurar os dados diretamente na fonte, né? Então, para não ficar refém do que imprensa fala e do que Estado fala, eu fui direto na fonte, direto no site da OMS. Agora eu já estou pegando dados oficiais do Ministério da Saúde. Então, assim, eu tento pegar os dados oficiais e dar a minha leitura sociológica para esses dados. Porque aí, com isso, a gente não fica... Eu acho assim, o meu exercício está sendo pegar esses dados oficiais, seja da OMS, quando eu estou comparando o Brasil com outros países, seja do Ministério da Saúde, quando eu estou comparando estados ou quando eu quero olhar só para o Brasil, né? Para tentar traduzir isso numa linguagem sociológica, que não seja nem uma linguagem jornalística, muito menos uma linguagem do Estado, né? Então, segunda-feira, por exemplo, acho que a gente pode começar um pouco a discussão por aí, a Juliana escreveu aqui, eu quero saber como não ser enganada pelo Estado. Então, na semana passada,
É, eu me debrucei sobre um ensaio que era justamente para falar sobre isso, como que números constroem realidades. Na Isso, verdade, eu queria te é, pedir para começar por aí, né? Como que é a construção social desses números, que é uma coisa que tu sabe muito melhor do que qualquer pessoa, porque tu te debruçou sobre isso, né? então, o que eu estou tentando fazer é pegar já uma bagagem teórica de mais de 15 anos de estudo, sei lá, 20 anos de estudo, né? Sobre isso, sobre como o crime é construído socialmente, e através dos números, como que os números publicizados pelo próprio Estado são usados pelos gestores para construir uma narrativa que seja, obviamente, favorável ao Estado, né? Então, assim, essa é uma discussão que eu já venho fazendo há muito tempo, né, teoricamente, com dados de homicídio, com dados de segurança pública. E aí, então, desde 16 de março, que eu comecei a me debruçar sobre os dados do Covid, porque, né, a gente está falando de morte, né? Então aí as teorias elas se encaixam. Bom, e aí eu contei com a ajuda do Fabian para escrever esse ensaio, né? O Fabian é aluno de segurança pública, pesquisador do NEPS, e nós escrevemos esse ensaio para a revista Dilemas e foi publicado na segunda-feira. Tá lá no site do NEPS também, tá no site da Dilemas também. Então, o site do NEPS é nepsse.com, só isso, nepse.com. Então, se vocês clicarem lá, se for na aba pesquisas, linhas de pesquisas, publicações, o artigo está lá. O Eu site do botei NEPS, também. Uhum. valeu, Bel. O site do NEPS é novo também, ele começou lá por volta do dia 20 de março, que a gente inaugurou ele, 30 de março. E assim, a gente está tentando criar um canal de comunicação com a sociedade, para além da universidade, né? Para além da sala de aula. Eu sou professora de métodos quantitativos lá no Segurança Pública, também coordeno a disciplina de estatística aplicada à segurança pública no Tecnólogo. E aí, então, é isso, a gente está tentando fazer esse canal. Bom, como que a gente começou? Por que a gente começou, então, a olhar para os dados do Covid? Tudo começou no dia 16 de março, quando o professor Cândido de Lima jogou no grupo dos professores do DSP vários gráficos sobre casos e mortes de países que foram gráficos que foram feitos pelo jornal O Globo. Quando eu vi aqueles gráficos, vocês já devem ter visto isso em vários jornais, direto, aquele gráfico que é uma curva exponencial. Ele começa assim baixinho e sobe, né? É aquela curva que vem e de repente ela sobe. Então é o que está falando de crescimento exponencial da infecção, né? Do contágio do Covid-19. E eu vi aqueles gráficos e falei assim, cara, isso aqui dá uma impressão totalmente errada do problema. Por quê? Numa mesma página do jornal, estava lá o gráfico para a China, que tinha ali em torno de 80 mil casos já, e tinha também o gráfico da Itália, que na época estava com 20 mil casos. Quando a gente olhava os dois gráficos em separado, parecia que era a mesma coisa. Só que não era, porque as escalas do eixo Y eram muito diferentes. Então, quando a escala da China estava indo de 0 a 100 mil, a escala da Itália estava indo de 0 a 20 mil, de 0 a 15 mil, sei lá, não lembro agora. Eu falei, bom, então a gente tem que colocar todas essas linhas, todas essas curvas no mesmo gráfico. Como que a gente faz isso? Já que eu tenho uma amplitude enorme, uma diferença né, exorbitante entre países, então esse seria um problema de espaço. Né? Assim, como que eu vou comparar esses conjuntos de dados tão díspares? Porque mesmo se eu calculo a taxa por 100 mil habitantes, a taxa também fica díspare. Né? Taxa por bilhão de habitantes também vai ficar muito díspare. E por que é muito discrepante? Porque os períodos de contágio são diferentes. Então isso nos leva a uma segunda questão, que é a questão do tempo. Então a gente tem aqui dois desafios, que é o desafio do espaço e o desafio do tempo. Então, quando a gente olha para esses gráficos, para essas curvas, a gente tem que considerar desde o primeiro dia de contágio naquele determinado território e como que está hoje. Então, por exemplo, hoje o Brasil está no 50º dia do ciclo de contágio. A Itália já está no 80º dia. 75º dia, uma coisa assim. A Espanha
Espanha e Itália no 75º dia, Estados Unidos e China no 80º dia, para mais do 80º dia. Então a gente tem que levar isso em conta, né? Por quê? Se a gente não leva o tempo, né, aí vem a característica do vírus, aí vem a característica da saúde, né? Que é a coisa da contaminação. Então, o que me motivou a escrever esse ensaio? E aí o Fabian entrou justamente nesse texto com essa informação de como se dá o contágio por Covid-19, que aí realmente eu não tenho a expertise, né, obviamente, da área da saúde. O que nos motivou para escrever esse ensaio? Uma fala de um gestor do Ministério da Saúde, no dia 4 de abril, que disse que a curva do Brasil, quando comparada com Itália, Espanha e Estados Unidos, estaria tranquila quando comparamos os dados, essa curva, a partir do 100º caso. Eu vi essa declaração no Twitter, ouvi umas 3 vezes a entrevista dele, a coletiva daquele sábado. Falei, gente, eu não estou entendendo. Ou os meus gráficos estão completamente errados, ou eles estão construindo uma narrativa. Aí, na segunda-feira, eu comecei a me debruçar sobre isso, tentando entender a lógica do governo. E aí eu fiz vários exercícios para tentar chegar numa lógica deles, e eu cheguei. O que eles fizeram? Eles fizeram exatamente isso. Eles desconsideraram todos os dias decorridos antes do 100º caso. Quando a gente faz isso, a gente coloca todos os países no 100º caso, a curva do Brasil fica tranquila, como ele diz. A curva do Brasil fica abaixo da curva de Espanha, Itália e Estados Unidos. Só que, quando a gente considera desde o primeiro caso, a gente vai ver que o 100º caso no Brasil aconteceu no 16º dia. O 100º caso da Itália, dos Estados Unidos e da Espanha aconteceu muito depois, mas muito depois. Então, quando a gente considera assim, então eu olhei, o 100º caso, mas considerando esse tempo para trás, né? Do primeiro ao 100º dia, ao 100º caso. E aí a curva do Brasil fica pior. Aí a curva do Brasil, ela fica lá em cima, ela vai lá para cima. E aí, isso assim, comparando só os números e tal. Mas aí, como eu estou dizendo, como que a gente fez para comparar isso? A gente colocou numa escala, né, na escala logarítmica. Tem várias formas de padronizar dados discrepantes de diferentes territórios. Uma delas é colocar todos esses números em logaritmo na base 10. Então, na escala logarítmica. O que é a escala logarítmica? Ela vai subindo exponencialmente. Então, ela vai de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Quando a gente coloca todos esses países num mesmo gráfico, dentro dessa escala, a curva do Brasil já esteve muito próxima à curva da Itália. Isso, no 40º dia, há 10 dias, a curva do Brasil estava no mesmo ponto da curva da Itália. E hoje, no 50º dia, a curva do Brasil já está semelhante à da Espanha. Então, eu atualizei, né, esses dados para hoje. E a curva do Brasil, então, hoje está mais semelhante à curva da Espanha do que à curva da Itália. Então, tem essas variações, né? Uma outra comparação que a gente pode fazer. Isso a gente está falando de número de casos. Casos, vale lembrar, casos registrados oficialmente, né? Eu vi, assim, 2 estudos. Um fala que tem 7 vezes menos, outro estudo fala que são 12 vezes menos, né? Do que realmente esse número está expressando. E aí, então, a gente está falando de casos. Só que, assim, a população estar contaminada não é necessariamente um problema, já que a gente está falando de um vírus altamente contagioso. O problema é a mortalidade. E aí, então, a gente pode fazer um outro exercício, que é olhar para esses países a partir da primeira morte. Aí, de novo, a primeira morte do Brasil aconteceu no 19º dia de contágio. Primeira morte na Itália, no 20º. A primeira morte nos Estados Unidos, no 40º dia. Então, a leitura que eu faço, o ensaio, gente, isso, o Brasil, a gente está com um crescimento muito mais exponencial e muito mais cedo, muito mais prematuro, entendeu? Os outros países, esse desenho aí que vocês estão falando,
que vem aqui e sobe, né, que a gente vê nos jornais, a Globo News todo dia bota esse gráfico e tal. A própria OMS tem um gráfico desse para cada país e tudo. O Brasil está muito mais cedo. Então, quando a gente compara esses países no espaço e no tempo, a nossa curva é muito mais preocupante, né? Então, não tem nada de tranquilo. Não tem nada de tranquilo. E aí... Você já tinha falado, que eu queria te pedir para explorar um pouco, é que a gente comentou na nossa reunião do núcleo, né, de pesquisa, você disse, mas eles não estarem testando a população é um tiro no pé, porque o índice de mortes sobre a população acaba ficando muito maior. Você comentou uma coisa assim, né, que é um problema, na verdade. Essa que coisa é um da indicador, testagem. que é um indicador letalidade, né? O indicador de letalidade nada mais é do que uma razão simples. Você divide o número de mortes pelo número de casos. Então, aí vale um relato de um governo, o relato do Trump, relato dos Estados Unidos. Teve um dia, em torno lá do 40º dia de contagem, Estados Unidos chegou a 7% de letalidade. Uma das maiores letalidades do mundo, né? Só lembrando que a letalidade na Itália está em torno de 13% hoje. A 13? letalidade... Não. 13. 13. A letalidade na Espanha está em torno de 12%. A letalidade no Brasil hoje está em torno de 6%. Tá? Então, assim, o que o Trump fez quando a letalidade dos Estados Unidos chegou a 7%? Ele começou a testar todo mundo. Né? Ele aumentou o denominador. Se a gente lembrar de fraçãozinha aí de matemática básica, ele aumentou o denominador. Com isso, a curva dos Estados Unidos de letalidade faz assim, ó, ela faz um sobe e desce, porque chega a 7% e vai para 1%. Mas assim, da noite para o dia, entendeu? E depois, só que agora já está subindo de novo. A letalidade nos Estados Unidos já está em 4%. E aí você vai falar assim, diminuiu o indicador letalidade, mas as pessoas pararam de morrer? Não, ao contrário, as pessoas estão morrendo mais, né? Estados Unidos já está aí com o maior número de mortes. Então, a letalidade é um indicador importante, mas ela é muito suscetível a essas estratégias, a essas políticas públicas, né? Então, a recomendação da OMS é testa todo mundo, testagem em massa. Aí já vem o novo ministro dizendo hoje que testagem em massa não é testar toda a população. Então, de novo, eu estou sem entender esses discursos, né? Então, eu não sei também o que é. Mas, enfim, então, a letalidade, esse percentual, ele não é tão confiável assim, mas ele é um parâmetro, né? Tudo em estatística, com o olhar sociológico sobre as estatísticas, nos indicam parâmetros, não expressam a realidade. E a partir desses parâmetros, nós construímos discursos, e esses discursos, quando vêm de gestores públicos, constroem políticas públicas. E aí é que tem a ponte do nível macro, que é esse mais do discurso estatal, oficial, para o nível micro, que é o que a gente está vendo acontecer. As pessoas não estão mais tão atentas à quarentena. As pessoas já estão deixando de usar máscaras, as pessoas já estão saindo de casa, porque estão com a sensação de que o Brasil está tranquilo. Porque estão então, assim, manipulando esses registros, né? Na verdade, o governo está informando a população de uma maneira como acontece com os homicídios. Quer dizer, ontem nós conversávamos sobre isso. Para nós, que nos debruçamos sobre homicídios, isso não é nenhuma novidade, porque esconder corpo morto é o que o governo adora fazer, né? O governo adora mentir que a polícia não mata na favela. O governo adora ocultar esse tipo de coisa. Então, assim, é uma especialidade do governo brasileiro ocultar esses registros. Assim. E aí me parece que, no caso do Covid, está sendo a mesma coisa. Olha, minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe. Bonitinha. Pois é, Bel. Então, por isso que as teorias que a gente usa para compreender o funcionamento da justiça criminal e construção de relatos justificadores, os famosos accounts, né, que a gente fala,
nos ajuda a compreender esse enigma que é o Covid-19, que é essa contaminação pelo Covid-19, né? Então a gente tem que se valer disso, tem que se valer de toda essa bagagem adquirida ao longo de anos de estudo, né? Então, assim, e ainda, eu acho, ainda a sociedade não está dando o devido valor aos cientistas sociais, cientistas humanos. Mas na hora que a gente voltar da quarentena, nosso conhecimento será fundamental, porque a nossa sociedade será outra, né? Mas não me admira, sabe, Isabel, que o governo tente não só manipular os dados, mas passar usar um discurso eufemista, né? Então, assim, enquanto eles chamam estudiosos de alarmistas, tipo assim, esse pessoal está sendo hiperbólico, estão hiperbolizando o discurso, eles estão usando de eufemismo, que na verdade, mascarar, não falar a real para a população. E isso, nesse momento, é extremamente grave, porque a gente tem que lidar com isso com seriedade de forma responsável. Então, o que adianta ficar escondendo o problema para debaixo do tapete? O que me parece que eles estão tentando fazer é isso, entendeu? E aí o problema pode se tornar ainda maior. É aquele negócio que eu falei na live do Marco Aurélio, a Juliana e o Marco já pediram para eu falar disso, que é a história do Titanic, né? A história do o Lula tá usando a sua metáfora. O Lula viu a live que eu fiz com o Marco há 15 dias e tá me plagiando. Vou processar o Lula. Não, mas é que me parece uma metáfora muito, como se diz, direta, entendeu? Não tem, né, não tem como falar outra coisa, né? Não só a metáfora faz sentido pelo fato da gente ter a subnotificação muito grande, então da gente estar só vendo a pontinha do iceberg, né? Não está vendo a dimensão do problema que é. E segundo, porque quem está... O Pedro está falando para eu não processar. Não pode deixar, Pedro. Eu não vou processar o Lula, não. Pode deixar. Então, mas o grande lance de fazer a metáfora com o Titanic é que o capitão do Titanic, ele acelera o navio e ele não leva em conta as orientações técnicas da tripulação que fala que tem que diminuir porque o nevoeiro está forte. E ele tão confiante no novo navio, nas novas tecnologias do Titanic, que ele então acelera. Então, exatamente, ele vai e coloca mais lenha na caldeira para poder ir, né, com mais velocidade. Quando eles topam com o iceberg, eles não conseguem desviar. E aí o casco, né, fura, enfim, tem a avaria no navio. Os pobres que estão nos porões começam a morrer. A galera rica está no convés, ouvindo música, bebendo uísque, bebendo champanhe, não está se dando conta do que está acontecendo nos porões. A população pobre tenta subir para o convés e é barrada pela própria tripulação, se a gente lembrar. E no final a gente sabe, né? Não vou dar nenhum spoiler, mas no final todo mundo morre. Então, quer dizer, essa coisa de acelerar a economia, de vamos voltar a trabalhar, não sei o quê, é isso, é colocar mais fogo na caldeira. É acelerar o navio quando a gente deveria amenizar, entendeu? Amenizar a velocidade. Outra coisa, além do Lula ter roubado a sua metáfora, eu queria falar que hoje foi a primeira morte dentro do sistema prisional, que é outra questão que a gente... No Rio, né? No Rio, que a gente precisa explicitar, né? Então, assim... Porque isso você falou que os pobres tentavam subir para sair, né, dos porões do navio e não deixavam. E é isso, é como a classe média que estava isolada, nem está mais, mas assim, a classe média que estava isolada, a classe alta está isolada, quer dizer, a classe alta que trouxe a doença para o Brasil, né? E ao mesmo tempo era tanto que o foco inicial da doença era na zona sul do Rio, no caso do Rio de Janeiro, o contexto carioca era na zona sul do Rio de Janeiro, então a classe alta que podia viajar, viajava, e aí começava a trazer a doença para cá.
e aí nenhuma preocupação com as pessoas pobres. Então, assim, hoje acabei de receber também uma mensagem de que na Rocinha a coisa já explodiu, então já tem muitas mortes acontecendo na Rocinha. Quer dizer, como é que nós vamos fazer com essas pessoas mais vulneráveis? E aí eu volto à questão dos registros, porque o Fabian chamou atenção para um elemento que também é a questão dos registros sobre os leitos, né? Que é tipo, temos tantos leitos no Brasil, mas onde estão esses leitos? Né? E como que a gente sabe como é que está o atendimento, a ocupação desses leitos também? Porque o governo, ele consegue sempre fazer uma certa como a gente chama assim, distorcer esses registros. Justamente isso é uma coisa que o pessoal que acaba tendo uma fé meio cega na ciência e também toma a ciência, fé cega no sentido de não problematizar os dados, né? Que é o que a gente sempre fala. Os registros públicos, eles precisam ser problematizados porque eles são produzidos, o que a gente sempre fala sobre homicídios, né, Clarissa? Porque eles são produzidos por um Estado que quer produzir um discurso. Então, a gente precisa ter sempre em mente que os registros públicos, eles têm uma construção social. Eles não são um dado supremo, divino, dogmático. Ao contrário, eles são uma explicitação de o que se quer medir. Então, a gente precisa tomar isso também como uma problematização, que é o que a tua tese faz muito bem em relação aos homicídios. E agora esse trabalho que tu vem fazendo de mapeamento dos dados do Covid também tem sido feito. Então, é um outro elemento também. Quais são esses leitos disponíveis? Isso que o Fabiano chamou a atenção, né? O que a gente pode pensar também em relação ao que tem de disponibilidade no sistema de saúde? Acho que também é um mapeamento importante, né? Sim, esse mapeamento, assim, ele é fundamental. Eu tenho visto alguns estudos sobre isso, né? Eu ainda não, pessoalmente, não me debrucei sobre essa taxa, né, por leitos. O que eu sei é que no sistema público a relação é de um leito por... Como é que é? Um leito... enfim, esqueci. Eu sei que é uma coisa assim, é um por alguma coisa no serviço público e 4 no serviço privado, entendeu? Então, assim, tem mais leitos no serviço privado, nos hospitais privados, do que nos hospitais públicos, né? E a gente já está vendo, com 50 dias de contágio, nós já estamos vendo o Amazonas, por exemplo, já está em colapso. São Paulo, a cidade de São Paulo, daqui a pouco sim, amanhã, tá? Já vai entrar em colapso. O Rio de Janeiro também não está longe disso, né? Porque quando a gente fala que tem 80% de leitos ocupados, leitos de UTI, né, ocupados, a gente tem que lembrar que os outros 20% também estão ocupados. 80% está ocupado por Covid. Mas e as outras patologias que não param também e exigem UTI? Então, esse que é o problema. É isso que o pessoal tem que se dar conta, que a contaminação, ela se dá de forma muito rápida. A gente não vê. É só lembrar daquele jogador de basquete da NBA, que ele foi fazer uma chacota disso, e aí numa entrevista coletiva ele tocou em todos os microfones e depois tocou no rosto. Dias depois ele foi diagnosticado com Covid. Então o Covid, diferentemente da H1N1 e tal, isso, né, eu não sou da saúde, não vou entrar nesse mérito, mas todo mundo aí já deve ter ouvido falar isso. Ele não se transmite só pelas gotículas de espirro, de tosse, de respiração. É no toque. Então, assim, se eu tô com Covid, peguei no livro e passei esse livro para Isabel, a chance da Isabel pegar é muito grande. Então, ele transmite nessas coisas, entendeu? Então, assim, mas, Isabel, os nossos estudos, não só o meu, o seu, mas o da Flávia Medeiros, enfim, e uma galera que está aí se debruçando sobre mortes no Brasil, traz para a gente um fato que é inegável. A sociedade brasileira, e aí, diferentemente da sociedade italiana, espanhola, europeia em geral, até mesmo para falar da Argentina, e, né, o Lênin, a Lucia podem falar melhor do que eu nisso, a nossa sociedade, ela não valoriza a vida, né? Eu não vou nem usar aqui os conceitos de necropolítica, de genocídio antinegro, eu nem vou falar disso. Eu só vou falar que, assim, é uma sociedade que não valoriza a vida. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Que eu puxei hoje.
certas vidas, justamente. Que é a construção daqueles sujeitos matáveis, né? É a galera do porão que pode morrer. Pela polícia, né? Então não tem problema a polícia produzir uma morte na favela, porque aí, ok, são sujeitos matáveis, eles merecem morrer, né? Por isso que as pessoas não estão preocupadas com o sistema prisional. Exato. E as pessoas não estão preocupadas com as pessoas na favela, né? Então, vou trazer o dado que parece que a gente conversou antes. Eu não falei com você antes. Eu ia trazer aqui como surpresa, então já respondendo a Cacau, que quer saber das novidades. Eu estou falando isso aqui, né? Parece que eu estou me divertindo. Não é isso. A gente está tentando, assim, aliviar um pouco a tensão, porque é um assunto muito sério. Tem dias que eu não consigo olhar para esses dados, fazer os gráficos e tudo. É uma coisa que tem me tocado bastante, me afetado de certa maneira, né? Mas, olha só, sabe quantas pessoas a polícia do Rio de Janeiro matou no estado do Rio de Janeiro em janeiro e fevereiro deste ano? Ah, só você sabe essas coisas. Chuta o número, 2 meses, janeiro e fevereiro. 300. 341. 341 pessoas que a PEMERGE, Polícia Militar do Rio de Janeiro, matou no estado do Rio de Janeiro em 2 meses, janeiro e fevereiro. Sabe quantas mortes por Covid? Não, mentira. São 316 mortes que a Polícia Militar fez. Tá. Autos de resistência. Autos de resistência. Mortes por intervenção de agente do Estado. Né? Então, a gente está falando de Polícia Militar, a gente está falando de Exército, a gente está falando de Forças Armadas, agentes do Estado, Guarda Municipal, agentes do Estado. Tá? Quantas pessoas morreram até hoje no estado do Rio de Janeiro? 341. Por Covid. Por Covid. Então, é o mesmo número. Então, a gente tem a PM matando a mesma quantidade que o vírus está matando. Só que eu estou falando dos 2 primeiros meses de 2020 em relação à PM. O Covid, eu estou falando do último mês. Então, daqui a pouco o ISP vai atualizar os dados, a gente vai poder olhar o tempo certo, entendeu? Vamos olhar só o mês de março, quanto que a polícia matou. Mas pelo nível que está aqui, ela está matando mais de 150 pessoas por mês, né? Então, assim, se a sociedade não se choca com esse número, por que vai se chocar com o número que um vírus mata? Você está entendendo? Claro. E tem uma outra coisa que tem a ver com as nossas pesquisas também, né? Tanto as minhas, as suas, as da Flávia, as da Lucia, enfim, que a gente trabalha, enfim, os nossos colegas do IFIX, nossos colegas da UFMG, nossos colegas que estudam a questão dos homicídios há tantos anos no Brasil, que as mortes por Covid também são seletivas. Exato. Então, assim, as pessoas que trouxeram o vírus para o Brasil, muitas estavam internadas em hospitais de qualidade. Então, elas foram para o Copador, elas foram para o Einstein em São Paulo, elas foram ventiladas e elas melhoraram. Ok, e o Covid realmente é um vírus que você pode melhorar se você tiver, né, essa estrutura. E quando chegar nas pessoas que não têm acesso à saúde? E quando chegar... E aí já tem dados nos Estados Unidos, ou já tem pessoas, inclusive do movimento do Black Lives Matter, falando que tem muito mais negros morrendo por causa de Covid do que brancos. Claro. Então, e se a gente lembrar o conceito de genocídio, lá do João Vargas, da Luciane Rocha, eles vão falar o quê? Que o genocídio não é o Estado matar, mas é também o Estado não deixar viver. Então, quando o Estado não dá renda mínima para as pessoas sobreviverem, quando o Estado não dá comida para as pessoas se imunizarem contra o vírus, quando o Estado não dá assistência de saúde, assistência social, assistência básica, informação sincera e honesta, ele está matando indiretamente, porque ele está privando essas pessoas de ferramentas cruciais para que elas possam se defender da contaminação pelo vírus. Então é por isso que eu digo que a gente é uma sociedade que não valoriza a vida. Então eu falei aqui só de mortes por intervenção de agentes. Se a gente for pegar o homicídio janeiro e fevereiro de 2020 no Rio de Janeiro, foram 672. 672. Então a gente já tem no Rio de Janeiro, nos 2 primeiros... Então, não, homicídio, assim, o homicídio está fora, a gente tem que somar isso. 672 mais 316.
São 988 pessoas mortas de forma violenta nos 2 primeiros meses deste ano. No Rio de É Janeiro. claro, no estado do Rio de Janeiro. Então, se a gente olhar, e a gente sabe que o perfil dessas mortes é o jovem negro que mora nas chamadas áreas de risco, que também é um relato justificador para que esses territórios recebam ainda mais aparato do Estado, ainda mais forças de ostensividade da polícia. Então, o conflito armado ali, ele é cotidiano. Tiroteio acontece de manhã, de tarde, de noite. Tem um artigo de 2009 que eu escrevi com a Fernandinha Ribeiro que fala justamente disso. O conflito armado, ele acontece às 6 horas da tarde, ele acontece ao meio-dia. Então, assim, essa população, é dessa mesma população que a gente está falando, que vai morrer por Covid e a gente não vai saber. Isso, sim, entendeu? De novo, a gente não tem a clareza dos dados. Se a gente não tem a clareza dos dados, como é que a gente vai construir diagnósticos que possam pautar políticas públicas decentes, minimamente decentes? Foi o que o novo ministro falou no primeiro pronunciamento. Ele quer registros, mas não tem, né? Então, assim, não tem... Mas não tem porque o Estado não está produzindo. Pois é. Por que não está produzindo? Tem um interesse nisso, entendeu? Então, tomara que consiga melhorar, né? Mas eu queria falar mais uma coisinha, Isabel. Eu não sei como é que a gente está de tempo, está fazendo meia hora agora, né, da live. Eu tenho algumas perguntas, eu queria, inclusive, agradecer, além dos nossos queridos, maravilhosos colegas da UF, temos outras pessoas muito especiais que estão nos assistindo, a Janaína Matida, o Denis Sampaio, que é um interlocutor muito querido, o Wallace acabou de entrar, a Fabi também, e alguns deles fizeram algumas perguntas. Então, e eu queria também, eu não sei o que você quer comentar ainda, mas é porque o Pedro fez um comentário sobre a dignidade, que eu acho importante a gente falar sobre as pessoas matáveis e não matáveis. E a Jana fez uma pergunta importante sobre a questão do Átila, enfim, eu queria te pedir para falar um pouco disso. Mas antes, eu queria que você quer falar mais alguma coisa aí, antes de eu entrar nessas perguntas todas? Eu só queria chamar a atenção, eu posso voltar nisso mais ao final, mas eu só queria chamar a atenção, gente, que é o seguinte, ó. Há exatamente um mês, no dia 16 de março, a gente não tinha nenhuma morte registrada por Covid no Brasil. Ontem, 16 de abril, foram 1.924 mortes. Hoje, são 2.141. De ontem para hoje, foram 217 novos casos. Né? Então, assim, depois eu posso destrinchar melhor essas estatísticas que eu puxei hoje, principalmente esse crescimento que acontece nos últimos 10 dias, né? A gente tem um crescimento, assim, no último mês, absurdo. Nos últimos 10 dias, Isabel, do dia 6 de abril para o dia 16 de abril, em 10 dias foram 1.371 mortes. Então, a gente não está falando de pouca coisa, entendeu? Então, assim, eu estou tentando fazer projeções, e eu vou aproveitar que a Ana Paula está aqui, se ela tiver ainda, eu vou encher o saco dela semana que vem para ela me ajudar com essas projeções, porque no ritmo que a gente está, vamos fazer um cálculo simples, se a gente consegue, assim, foram 1.300 mortes em 10 dias, se a gente conseguir ir somando isso de 10 em 10 dias, em menos de um mês a gente está pior do que Itália e do que Espanha. Então, assim, é muita gente que vai morrer. E a gente sabe qual é essa parcela, a gente pode entrar nisso agora. E esse pessoal ficar ontem, quando mudou o ministro, o que eu ouvia dos meus vizinhos era: agora vai ter que voltar a trabalhar, comunista preguiçoso, entendeu? Então, assim, esse pessoal que está pedindo para acabar com a quarentena é o pessoal que acha que vai ter leito para ele porque paga, sei lá, R$2.000 de plano de saúde. Mas não é isso que vai acontecer. Não adianta você pagar R$2.000 de plano de saúde, porque na hora que você chegar no hospital, desculpa, não vai ter leito para você. Compra um respirador, né? Compra um respirador. Então, se conseguir, né? Se conseguir comprar. Organização Tabajara, Personal Respirator. O Marco falou que a narrativa que eles estão construindo é que que os pobres estão morrendo por causa da fome. Então a narrativa que os
bolsofãs estão construindo é que é por causa da fome que essas pessoas estão morrendo. Então, assim, olha como é uma narrativa muito, muito doida, né? Tipo, menor sentido, enfim. Eu queria te fazer algumas perguntas quer dizer, que surgiram aqui, que eu vi, né, do pessoal. A Janaína Matida perguntou o que tu acha das análises do Átila. A gente concorda que o Átila é muito, muito bom, né? Assim, eu achei ele muito... Sim, até o momento eu não tenho nada que demonstre alguma falha nos estudos dele, alguma coisa assim que eu tenha visto que seja alarmista, como ele tem sido chamado, né? Eu acho que ao contrário, ele é muito realista, né? E, bom, ele é virologista, então, assim, o pessoal da saúde, só para a gente lembrar, né? O pessoal da saúde faz muito uso das estatísticas, mais até do que os cientistas sociais. E muito do que a sociologia aprendeu para o olhar para as estatísticas vem do investimento da saúde. Então, Sim, eu respeito muito, né, a opinião e os estudos do Átila, tá? Tanto que os nossos estudos sobre homicídios, a gente dialoga muito com as taxas da saúde, né? Porque inclusive tem estudos que, para falar de homicídio, a gente fala de endemia, né? Porque ter mais de 60 mil mortes por homicídio doloso num ano no país, de novo, uma sociedade que não se importa com a vida, a gente tem uma endemia, né? É um problema endêmico, né? Que a gente fala, porque é algo que está incrustado na sociedade, e é isso. As mortes violentas, homicídio e autos de resistência, é isso, é uma coisa endêmica que a gente não consegue controlar. Né? E que nós, cientistas sociais, quando vamos pensar os dados da segurança pública, pensamos em diálogo com o pessoal da saúde, justamente porque eles têm os dados dos registros de mortes violentas. E aí eu aproveito a propaganda do NEPSI, porque a gente tem uma pesquisa que Clarissa coordena, e eu trabalho junto com a Clarissa, coordeno junto com ela, porque eu sou a qualitativista, né? Que é sobre mortes violentas, que nós comparamos as mortes no trânsito, as mortes de homicídios, e, enfim, a gente trabalha com esse levantamento de como que, né, a gente tem mortes violentas no caso brasileiro. Eu queria aproveitar mais uma pergunta que surgiu aqui. Ixi, é uma pergunta difícil aqui. Eu vi agora, acabei de ver que Clarissa, baseado em seus dados, qual seria o tempo mínimo para que tudo isso possa passar? Não sei se a Clarissa trouxe a bola de cristal dela hoje. Bom, eu estou tentando fazer essas projeções, né? Assim, mas eu concordo, e aí eu estou me baseando nos estudos do Átila, né? Para falar dele de novo. Eu concordo também, não só isso, mas observando o comportamento do vírus em outros países. O único país que conseguiu controlar, gente, o vírus foi a China. A China controlou no 30º dia, com mais de 80 mil casos e 3 mil mortes. E está controlado desde então. Tá? É o único país. Todos os demais não conseguiram controlar. Estão aí batendo, sabe, já ultrapassaram em muito a curva da China. Já estão, né? Então, assim, eu acho que esse ano todo de 2020, a gente pode até voltar a trabalhar, mas a rotina não vai voltar. Né? Aquela rotina que a gente conhece, ela acabou por muito tempo. Quem está pensando aí em pegar avião para viajar, eu não faria esses planos. Quem está programando carnaval do ano que vem, esquece. Até assim, eu mesmo estava programando festinha de 40 anos, que eu vou fazer em setembro, já acabou. Vai ser no máximo um almocinho com meu pai, com a minha mãe, minha irmã, se der. Nem sei se vai dar, né? Eu acho assim, ó, olhando para os países que estão no dia 80, então eles estão 30 dias na nossa frente, eles continuam, não é assim que tem um pico e depois acaba, gente. Não tem, eles não estão conseguindo controlar. A curva da China faz isso aqui, estabiliza. A dos outros países do mundo inteiro estão fazendo isso aqui, ó. Mas sobe, mas é um comportamento como eu nunca vi. Em nenhum dado de saúde, nada, não tem nada parecido. Então eu não sei não. Eu baixaria a bola, sabe? Acho que não é momento de fazer planos mesmo. Eu acho que é momento de viver o dia a dia e esperar para ver o que vai acontecer. Não vai ter cura milagrosa.
O remédio, se encontrarem, vai demorar para ser aplicado. Então, assim, 2020 acho que está perdido mesmo. Perdido, sim, Sim. pelo olhar capitalista. Porque ele pode ser um ano ganho por outros olhares. Né? Claro. Depende da ótica. Meio copo cheio, meu copo vazio. Depende de como você vê essa história. Né? 2021 a gente pode começar a se recuperar. Tem gente que faz estimativas de que em setembro a gente volta. Mesmo que a gente volte, não vai ser como antes. Esse negócio de limpar coisas do supermercado vai ter que continuar. Eu estava pensando outro dia, sala de aula, sabe? Se voltar na sala de aula. As nossas salas de aula na UF, quem conhece o curso de segurança pública sabe, as salas de aula são pequenas. Eu dou aula para 70 alunos. Eu estava pensando nisso. Eu acho que eu vou comprar um microfone portátil que conecta por Bluetooth para eu dar aula de máscara e os alunos conseguirem me ouvir. Eu não vou me colocar em risco pela minha profissão. Não vou. Claro. A minha vida é mais importante do que a minha profissão, entendeu? Então, assim, e a vida dos alunos também. Ao contrário da sociedade, eu me importo com a vida das pessoas. E com a minha especificamente, né? Não sou Marte. Então, assim, eu não vou para a sala de aula. O reitor pode mandar eu voltar para a sala de aula amanhã. Sinto muito, não vou voltar. Não dá para voltar. Não dá. Não dá para a gente falar disso agora, né? Mas vamos às outras perguntas aí, Dan? São um pouco essas, eu acho. A Cacau tá falando. O Pedro falou que na universidade pública nem os banheiros estão adequados, né? Porque a gente Nossa, gente, eu nem pensei em banheiro, pelo amor de Deus. A gente não tem nem água no bebedouro. Quem dirá sabonete e. Não tem. Sem chance, não. Não tem. Esquece. A Cacau tá falando que a Beth comparou ontem na questão da segurança pública. Teremos um novo 11 de setembro quando a situação caótica acabar. Eu acho que isso que a Cacau falou conecta um pouco para a gente encerrar, porque já estamos chegando no limite da 1 hora. Eu queria só convidar todo mundo que o nosso trabalho no Núcleo de Estudos Núcleo de Estudos e Pesquisa Sujeito, Sociedade e Estado, NEPSI, que a Clarissa coordena, eu e a Juliana trabalhamos junto com ela, coordenando o grupo. Temos na nossa arroba NEPSIUF, aqui no Instagram, lá no Twitter, que a gente usa muito, tem no Facebook, tem o nosso site, tem o site do INEAC. Tem a revista Dilemas que a Clarissa acabou de publicar um artigo muito bom sobre a construção social dos dados. Mas eu queria falar, aproveitando esse gancho da Cacau, pedir para a Clarissa falar sobre essa questão da dignidade, né? Que é a ideia, eu estava comentando um artigo agora há pouco, antes de tarde, era sobre mortes de tortura durante a ditadura militar de mulheres. E daí um pouco essa coisa de quem são as pessoas que são consideradas humanas e não humanas. E a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, é uma sociedade hierárquica, que nem todo mundo é considerado humano, né? Então, eu acho que tem a ver com esse lance da dignidade. Isso que a Cacau acabou de falar, isso que o Pedro falou. Enfim, com a Clarissa que tem mais o que falar do que eu. Não, eu acho que essa questão da dignidade ela é fundamental, né, Isabel? É essa questão também. A pandemia abriu, assim, jogou na cara de quem não queria ver as principais mazelas do nosso país. Nós temos mais de 200 mil pessoas em situação de rua. Isso é uma estimativa do IPEA. É uma estimativa porque é difícil contar, né? Nós temos aí 13 milhões de desempregados. Então, assim, acho que a inércia, sabe? Cara, se eu não me engano, são 11 milhões de pessoas vivendo em domicílios subnormais. Domicílios subnormais para o IBGE é barraco, a gente não está falando nem da favela do Rio, a gente está falando de coisa ainda muito, muito, muito degradante, entendeu? Então, se a gente não se preocupou durante toda a nossa história com essa questão de dar dignidade, mais do que isso, dar cidadania para as pessoas, agora isso está vindo assim, tsunami, entendeu? Então a gente está pagando preço. Estamos pagando preço pelo nosso egoísmo, estamos pagando preço pelo nosso descaso, pelo nosso por enfatizar esse capitalismo selvagem, importado, enfim. Então é isso, essa onda vai vir e vai pegar todo mundo. Então, quem está fechando os olhos para isso agora
eu lembrando aquele, né, Blues da Piedade do Cazuza. Vamos pedir piedade, porque não tem o que dizer para essas pessoas que hoje estão mais preocupadas com a economia do que com a vida das pessoas. Então, é isso. A gente não cuidou disso até agora e a gente não vai resolver isso da noite para o dia. Então, se as pessoas já passavam fome, vão passar mais fome. Se as pessoas já estavam com renda baixa, vão ficar com a renda ainda mais baixa. E é isso. O retorno vai vir forte, né? Ai, ai, bom, acho que estamos encerrando, porque já temos mais uns 2 minutos aí, vai fechar 1 hora de live, que a gente começou um pouquinho antes. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente. A Jana está dizendo que a narrativa será porque os alarmistas não deixam os pobres trabalharem. Aí os pobres, né? Eu ia falar que eu estudo direito à moradia desde 2002, eu acho, e as favelas, a cidade é sempre um caos, né? E aí agora vai ser culpa dos pobres, claro, porque é isso que eles vão dizer, é um absurdo. Bom, gente... Só queria lembrar, Isabel, agradecendo, não sei se vai dar tempo, mas assim, no site do NEPSI, de novo, nepsi.com, a gente tem uma aba lá, Cadernos Especiais do Covid. Eu estou assim, com vários materiais para colocar lá no site, então sigam a gente aí no Instagram, no Twitter, e entrem no nosso site, que esses números mesmo, por estado, eu pretendo colocar lá até segunda-feira, pelo menos, assim, porque me chamou muita atenção, como que a gente cresceu em 10 dias. Vou compilar isso direitinho e vou dar um jeito de divulgar nas redes sociais muito em breve. Bom, a gente tem mais 1 minuto e 30 segundos. Eu quero... O Instagram está me avisando. Eu quero agradecer demais muitas mulheres e muitas amigas, muitos amigos queridos que estiveram com a gente nessa noite. Bom, o pessoal do INEAC, do EDSP, nem preciso falar, né? Que são nossos parceiros nessa luta aí diária. Agradecer Clarissa mais uma vez, agradecer Jana, Simone, agradecer Fabi, todo mundo que esteve com a gente aí, minhas amigas queridas. Lenin tá mandando parabéns. Vamos fazer mais, temos que fazer uma com Lenin semana que vem, que vai falar sobre comércio. Enfim, todo mundo vai poder falar. Obrigada, Clá. Muito obrigada. Obrigada, gente. UF, NEPSI nas nossas redes sociais, INEAC também, temos redes sociais e temos muitos dados produzidos ao longo de muitos anos. Clarissa, com você, últimos 30 segundos. Muito obrigada, Isabel. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam aqui até esse momento, né? Hoje, sexta-feira à noite, a gente aqui falando de um papo sério, mas tentando descontrair com uma cervejinha, Isabel com vinho. Tintim, Isabel, muito obrigada. Desejar um bom final de semana para todo mundo. Se cuidem. Fiquem em casa, por favor, a parada é séria. E se você conhece alguém que não quer ficar em casa, convence essa pessoa. É melhor ser taxado de alarmista do que ser displicente. É isso. Beijo, gente. Obrigada. nepsi.com/nepsiuf. Estamos lá. Beijo, beijo. Valeu. Beijo.